Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou o Jonatas Gomes, repórter multimídia do jornal A Tribuna. Aqui você acompanha 10 entrevistas com professores que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2024. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados, com questões de anos anteriores para você se preparar aí na reta final. E hoje a nossa conversa com a professora de Geografia do Madam, Paula Favarato. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Professora, o que o aluno pode esperar das questões de Geografia nesse Enem? Eu acho que podem esperar uma prova que está evoluindo muito para conectar o máximo possível geografia, história, filosofia e sociologia. A gente pode falar plenamente hoje que o Exame Nacional do Ensino Médio tem uma prova de ciências humanas. Então, assuntos que são sobrepostos por história e por geografia, eles tendem a ser muito explorados pela prova. Concorda? Por exemplo, matemática de trabalho, um modelo produtivo, uma evolução do processo de industrialização que você vê em mais de uma disciplina, tendem a ser muito aproveitados. É uma prova contextualizada, é uma prova interpretativa e a gente está apostando muito em uma prova visual. Por quê? Porque o Enem tem que vir colorido para o aluno nesse ano. Então, abusar da informação visual é uma tendência para a prova até ficar menos cansativa para o aluno. E as questões ficam mais ricas também, né? Os textos são incríveis. A gente sempre comenta com o aluno da gente que se ele tivesse um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência para fazer essa prova, ele veria a riqueza dos textos que compõem as questões. É uma prova muito bonita. E assim, professora, dá para dizer uma quantidade média de questões de geografia ou esse diálogo está tão forte que não dá mais para separar, assim? Na minha opinião, separar é uma coisa que tende a acontecer cada vez menos. Por quê? Porque a gente tem 30 habilidades, inclusive os alunos nessa reta final deveriam sentar com a matriz de referência. Só entrar no site do MEC, ver tudo que vai ser cobrado nessa prova. São 30 habilidades em 6 competências que vão aparecer em 45 questões. Então, acaba que o assunto que vai ceder espaço para essa habilidade, ele é a matriz de conteúdo inteiro. Mas o como vai cair, tá lá, tá escrito, tá registrado. E é uma prova muito fidedigna a essas 30 habilidades. É um excelente orientador. Quando você lê aquilo ali, você sabe o que você não precisa revisar, o que é uma grande coisa. E muitos alunos nem sabem disso, né? Essa é uma das maiores sacadas do Enem. Quando eu falo frequentemente que a prova do Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova justa, ela não é justa com o tempo, ela não é justa com o tanto de coisa que tem para fazer, então a gente entende isso, compreende totalmente e se compadece. Entretanto, ela é uma prova que te dá o caminho das pedras. E em humanas, é importante estar atento às atualidades? Bacana, vamos lá. O aluno, para se dar bem em humanas, ele tem que ser um aluno contemporâneo. Ele valoriza demais, enquanto avaliação, o Enem, um aluno que lê, um aluno que é antenado, que sabe o que está acontecendo no mundo à sua volta, mas o conceito de atualidade, por exemplo, aquilo que está acontecendo agora, ou há 3 meses atrás, ou no comecinho desse ano, aí não. Mas você concorda comigo que tudo o que acontece agora é produto de um processo que vem se desenvolvendo ao longo do ano? Então, o contexto contemporâneo, a atualidade no sentido de que mundo é esse que o aluno vive, isso é explorado e se beneficia muito quem vem ao longo do tempo se informando legal sobre as coisas. E, professor, alguns estudantes mandaram umas perguntas pra gente. Eu queria reproduzir para você responder. Pode ser? Claro, vamos lá. Olá, meu nome é Maria Eduarda dos Santos Lima, eu tenho 18 anos e minha pergunta é direcionada para a área das ciências humanas. A gente sabe que as questões são testadas antes de ir para a prova. Então, tem um conteúdo de atualidade que tem mais propensão de cair na prova da área de ciências humanas? Olha aí, o até quando eu tenho que ficar de olho no jornal, no noticiário, para eu estar bem preparado para a prova do Enem desse ano. Ela foi muito, muito, muito certeira e precisa quando ela fala do tempo de pré-teste da questão. As questões estão num banco. Elas vão ser pré-selecionadas e elas vão compor as provas do Enem. As provas, porque não é uma prova só. Então leva um tempo para essa questão ser desenvolvida, ser aprovada, ser pré-testada e ficar prontinha para cair, prontinha para aparecer nessa prova. Então, assim, esse ano, os assuntos de 2024, e mais uma vez, tudo que acontece agora é um produto cumulativo de processos que vem se desenvolvendo há muito tempo. Mas respirem, os assuntos desse ano
não tendem a vir, especificamente desse ano, na prova de 2024. Eu ficaria de olho em assuntos de relevância que têm acontecido de uns 2 anos para cá, que são recorrentes. Por exemplo, você falar de fome e insuficiência alimentar é um processo crescente no pós-pandemia. Dá uma olhadinha nisso e é contemporâneo, é de agora. Mas coisas que aconteceram há alguns poucos meses atrás, como novidade para essa prova, não precisa esperar. E questões sobre a pandemia ainda podem ser cobradas, professora? Ah, com certeza absoluta. Eu acho que essa é a geração que mais tende a ver contextos pandêmicos e pós-pandêmicos na prova. Por quê? Porque se você der uma olhadinha nas edições anteriores, que eu acho que é uma coisa que todo mundo está fazendo, Covid foi citado na prova de 2023. Então, olha essa questão das temáticas de atualidade. A gente vive um contexto pós-pandêmico até hoje. Tem lugares, inclusive, que a cobertura vacinal ainda não é uma realidade. Então, só para alguns a pandemia passou. Então, há uma tendência muito grande a gente ver esse desdobramento pós-pandêmico na prova desse ano. E em geografia, quais são os conteúdos mais frequentes aí nas tendências dos últimos anos? Vamos lá. Eu apostaria tremendamente em geografia do Brasil. Por quê? Veja se você concorda comigo e o aluno que está nos ouvindo e nos vendo também. É uma prova para estudantes brasileiros. Então, ela tem uma tendência muito maior a jogar os assuntos, desdobrar as realidades para o Brasil. Então, conhecer as características regionais brasileiras é uma coisa muito exigida. Falar sobre a nossa diversidade paisagística, então eu entro aí com relevo, com clima, com vegetação, aspectos humanos. Demografia sempre cai, geografia de população, urbanização, industrialização, esses assuntos são recorrentes, mesmo porque não precisam cair exclusivamente em questões de geografia. Podem compor humanidades. Sim, com certeza. E existe uma forma de classificar questões mais fáceis ou mais difíceis em geografia? Meu conselho: o fácil, o médio e o difícil depende da percepção de quem está fazendo a prova. É até uma dica muito legal. Como você deve fazer, como lidar com 45 questões de humanidade. E olha que eu estou sendo muito... O mundo gira em torno do meu umbigo, porque são 90 e mais uma redação. Sim. Faça primeiro as questões fáceis. Faça isso para você. Agarrei, eu sei que eu lembro desse assunto, mas ele não me vem na cabeça agora. Não perca tempo. Depois você volta, porque eu preciso que esse jovem chegue na questão 90. Se tiver uma fácil na 90, eu preciso que ele chegue com condições de acertar. Então, se ele ficar agarrando frequentemente em questões que ele ou não lembra ou não sabe o conteúdo, ele vai perder tempo e oportunidade. Na segunda passada, faz as que sabe, e na terceira passada, segura na mão de Deus e vai. Porque pelo menos as fáceis... Aquelas que são de conhecimento geral, ele não vai perder. Ficam garantidas, né? Exatamente. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos lá. Oi, meu nome é Tainá Loureiro Terra e eu gostaria de fazer uma pergunta para a área de geografia. Eu gostaria de saber como o bônus demográfico pode interferir na economia de um país. Olha, pergunta específica significa que está estudando população, porque bônus demográfico é um termo muito técnico para falar de um país que tem muitos adultos. Tem uma faixa etária grande de população entre 15 e 59 anos. E onde que isso interfere na economia? Entre 15 e 59 anos é o que a gente chama de população economicamente ativa. Então, quem tem bônus demográfico, quem tem uma baixa taxa de dependência, tem mais gente trabalhando do que necessitando, que são as crianças e os idosos. Nosso momento é esse. O Brasil vive esse momento. Então, pensando nisso, é aproveitar essa força produtiva de trabalho, porque a gente sabe que isso passa, né? Olha, a Europa já fechou o bônus demográfico dela, passa por um envelhecimento de população e sofre efeitos disso. Precisa estimular a entrada de imigrantes, tem risco e medo de faltar gente no mercado de trabalho, então é uma interferência direta. Ou seja, a gente está falando de como o comportamento populacional influencia diretamente na questão econômica de um país. Sensacional. E o envelhecimento da população brasileira também pode aparecer, professora? Poxa, com certeza. Vamos parar para pensar nessa nossa análise de que temas exatamente desse ano não caem, porém temas de 2022 seriam incríveis. 2022 teve censo demográfico. Como ignorar as mudanças e as alterações que a população brasileira atravessa, o que ela está apresentando de dados? Redução na taxa de natalidade veio na prova do ano passado. O brasileiro tem menos filhos ao longo do tempo. Veio com gráfico, bonita, acessível. Então, eu ficaria de olho
ou nessa questão do adulto, ou então no envelhecimento populacional. A expectativa de vida do brasileiro sobe, o que é muito bom, o que significa que a gente está experimentando algumas vantagens médico-sanitárias, ótimo, mas isso tem uma sobrecarga sobre o sistema previdenciário, uma preocupação com a qualidade de vida deste brasileiro que está envelhecendo. Então, é uma questão também a se pensar. O envelhecimento é um processo em curso no Brasil. Então, colocar o aluno para discutir, debater, analisar esse tipo de realidade é incrível. Conflitos do Oriente Médio também podem aparecer? Sempre muito possível. Sabe por quê? Porque a prova do Enem gosta. Ele tem vários pontos pré-determinados nessa lista das competências e habilidades que eu te falei, que falam sobre a intervenção dos estados na relação de poder que os espaços acabam reproduzindo. Ou seja, isso, em linhas gerais, é conflito. Tiro, porrada e bomba, né? Que são os diferentes interesses que países têm. E pensa numa situação complicada e delicada. É o Oriente Médio. Mas tem uma vantagem. Normalmente, os textos são profundamente interpretativos. Então, se o nosso aluno der uma olhada direitinho no texto, analisar com a cabeça tranquila, dar uma olhada na referência de onde esse texto foi tirado, alguma dica existe ali para ele, pelo menos, cortar alternativas erradas. Saber quem teve domínio colonial, que normalmente foi a Inglaterra, isso é importante. Saber a influência da Guerra Fria, do petróleo, que é a base da economia desses países, é show de bola. Mas uma atenção ao texto ajuda pra caramba nas questões mais difíceis. A referência, quando você fala, professor, é a fonte do texto da questão? É Cê importante olhar a fonte? Você acredita que tem muitas, mas muitas coisas que a fonte te ajuda a mentalmente destravar? Não vou nem te falar, achar a resposta certa. Mas existe ali, não em todas as questões, é óbvio, mas é uma mina de ouro. Olhar uma fonte, olhar a data que essa notícia foi retirada, para entender o contexto que aconteceu, o nome do livro, às vezes até o autor, para quem tem ali um pouco mais de conhecimento específico, você já sabe, poxa, essa pessoa não fala sobre isso. Ou olha o texto, o nome do livro não combina muito com a ideia dessa alternativa. Eu acho que é uma ferramenta a ser explorada, tá? Olhar as fontes é sempre um critério de segurança para a vida e para o Enem. Nossa, que dica boa. Eu nunca vi alguém dizer isso. Bacana. E o que os alunos mais costumam errar, professora? Olha só, o pessoal tem um problemaço com a tal da geografia física, tá? Inclusive criam um empecilho tão grande, colocam um obstáculo tão enorme na geografia física. Não vou aprender isso, porque realmente tem muita informação. Só que ela é tua amiga nessa prova. Ela é tua amiga. Então, geografia física é mal compreendida pelo aluno, porque ele vem traumatizado do ensino fundamental, ele vem traumatizado do ensino médio, então ele costuma empurrar esse trauma, transformando ele em rejeição da disciplina. Sou contra, porque as questões não costumam ser difíceis. Um carinhozinho com a matéria é suficiente. Mas eu acho que o principal fator para a prova de humanas é o tamanho dos textos. É muito comum você começar a ler um texto, quando chega no final, você nem lembra do que ele está falando. Então, isso faz você errar, inclusive, conteúdos que você conhece. Não conseguir enxergar aonde aquele conteúdo que você estudou está naquele texto, ou não compreender a pergunta. A prova do Enem é muito bem feita. Nas alternativas, você tem várias vezes mais de uma alternativa com o conceito correto. Mas você tem que prestar atenção no que está sendo perguntado para você. Então, assim, vira uma distração, inclusive o Enem chama isso de distrator. Questões, eu sei que isso aqui está certo, mas será que te perguntaram isso? Então, a falta de atenção e a confusão para entender o que o comando quer de você vira um grande inimigo do aluno em uma prova muito cansativa. Essa clareza, então, é um desafio mesmo, né, professora? Com certeza. Ter linguagens também, redação no mesmo dia, né? E vamos pensar, né? Vamos ter que concordar. É um dia onde a clareza é exigida da questão número 1 até a questão 90. É uma verdadeira maratona. Então, eu acho que esse é o maior desafio no primeiro dia de prova. E o que seria uma surpresa dentro dos conteúdos de geografia para esse ano? Olha só, eu me surpreenderia muito, mas muito assim, e não positivamente, diga-se de passagem, se essa prova de geografia, ela pautasse questões em coisas decorebas, porque isso vai me decepcionar profundamente, porque o Enem
tem trilhado um caminho menos decoreba. Por exemplo, com tanto conteúdo, cobrar uma questão de fuso horário, um cálculo de fuso horário, que é uma regra de 3, que é um conceito matemático mais pertinente para o segundo dia do que para o primeiro. Eu acho que se ela for na nota do rodapé daquelas coisas decorebas, ela vai me decepcionar bastante. Porém, não desanimem. Se isso cair, é uma questãozinha ou outra, não deixa uma questão dessas ou outras surpresa, porque vai ser surpresa, né? A gente nunca consegue ver o conteúdo inteiro, é impossível ver tudo. Então, se de repente essa galera esbarrar com uma coisa que, caramba, eu nunca vi isso, não perca o foco. Passa para a próxima e não perca a oportunidade de acertar as questões de conteúdos que são recorrentes. Não vamos desanimar, não. Questões de outros vestibulares também podem ajudar ou podem atrapalhar nessa reta final, professora? Eu sou muito finalista na linha de raciocínio de que agora a gente tem pouco tempo. E quando a gente tem pouco tempo, a gente precisa ter uma estratégia que nos garanta segurança e um trabalho eficiente. Nada melhor do que resolver as provas passadas. Porque assim, a única questão que interessa pra gente, vamos falar a verdade, é aquela que ainda virá. Então, sim, ninguém vai adivinhar nada, ninguém vai inventar a roda. Porém, ao fazer questões do padrão Enem, olha que bacana. Ele se acostuma com a linguagem, ele se acostuma com o tipo de pergunta, ele se acostuma com o tamanho da prova, com a extensão das alternativas que têm ficado cada vez menores. Então, sei lá, se nesse momento, por exemplo, o aluno pegar uma questão FUVEST ou Unicamp, que é mais difícil para testar os conhecimentos dele, eu acho que ele está perdendo uma excelente possibilidade e oportunidade de treinar com questões que de fato vão aparecer ali em termos de estrutura. Então, refaça Enems de vidas passadas. Inclusive, terminou os Enems de vidas passadas? Faz o PPL. Procura lá que tem a segunda aplicação do Enem. O que não falta é questão. Eu garanto que não falta questão. Eu posso te dar certeza absoluta disso. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos lá. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 18 anos e eu vou fazer uma pergunta sobre geografia. As enchentes do Rio Grande do Sul é um assunto que pode ser abordado na prova? A gente falou disso agora há pouco, né, Pois professora? que bacana isso ter aparecido, porque a gente reitera uma linha de raciocínio anterior. Foi um assunto que mexeu muito com o Brasil inteiro. Acho que foi a catástrofe mais noticiada do território brasileiro nos últimos tempos. Inclusive, não houve nada pior para o Rio Grande do Sul desde 1941. Sim. Porém, essa especificamente não. Agora, eu alertaria para 2 coisas relativas a tudo isso. 2 coisas. Primeiro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é o produto, é a consequência de alterações climáticas. Então, essas mudanças climáticas, esse impacto que a natureza agora não consegue mais segurar daquele tanto de poluição e degradação que a gente produz desde 1750, isso pode aparecer, isso deveria aparecer. Isso é uma obrigação de uma prova consciente, cobrar efeitos das alterações climáticas. Quais? Não sabemos. Mas um produto de uma utilização do espaço irracional que a gente faz desde 1750, que está sendo cobrado da gente agora. É uma prova muito meio ambiente, sabe? Então, sim, essa questão da alteração climática. E outra coisa, vivemos em um país tropical, chove muito. Como que não essa tragédia, é óbvio, mas como que a gente não consegue lidar com chuva? Então, os problemas de escorregamento de encosta, processo erosivo, infiltração, enchente, transbordamento de rio por assoreamento, essas problemáticas que são corriqueiras e que vão se repetir todos os anos em algum lugar, com maior ou menor intensidade, ele sempre vai ser questionado. Porque é uma prova que pede para você perceber a influência do ser humano no ambiente e como esse ambiente responde. Então, não essa tragédia, mas circunstâncias parecidas em outros lugares, isso daí, eu pauto a minha revisão muito nisso. Alguma coisa de meio ambiente nesse sentido é sempre super possível. E pode vir até com história, né, professora? Falando de políticas de habitação, talvez. Poxa, você acabou de me dar um insight assim, instantâneo na cabeça, por isso que eu gosto tanto de conversar sobre Enem, eu acho que é um dos meus assuntos preferidos. A gente está aí há 110 anos, 110, 120 anos da revolta da vacina no Rio de Janeiro. É uma das principais revoltas urbanas brasileiras, né? Teve final 4.
Aniversários redondos. Eu sempre costumo dizer isso, né? Aquilo que tem 30 anos, 50 anos, 100 anos, 120 anos. Em 1904, o Rio de Janeiro passou por uma das principais revoltas populares, que foi uma revolta causada por quê? Por causa da vacinação obrigatória? Também. Mas por trás disso tinha um Rio de Janeiro que estava se reconstruindo. Saem os cortiços, quebra tudo, tira a habitação da população mais carente. A consequência disso é a favelização. Então, olha que bacana, né? Que é você pegar um assunto histórico e trazer com recorte geográfico. A habitação é talvez um dos temas contemporâneos mais preocupantes, porque pensa comigo, que tipo de dignidade e direito constitucional assegurado tem uma população que não tem aonde viver. Então, nisso eu já puxo o aumento do preço dos imóveis, a especulação imobiliária, a gentrificação. É um enorme, enorme emaranhado de possibilidades. Primeira Guerra Mundial, 1914. Você dispensaria uma Primeira Guerra Mundial para uma prova de humanas? Eu, se estivesse lá selecionando questões, ficaria de olho nisso. Diretas já, 1984. Ditadura militar, 1964. Eu não sei, eu paro para pensar nesses anos de final 4, eu daria uma revisão inteira em cima disso. Com Você certeza. é boa com datas, né, professora? Eu gosto das datas, gosto das datas. Não sou boa com nomes, mas com datas as coisas funcionam melhor. E é algo que eu não perguntei, que seja relevante, pertinente nesse momento? Eu acho que a grande questão da prova do Enem é entender que ela é, dentro ainda dos problemas que ela apresenta, afinal de contas nada é perfeito, ela é uma prova que preza, pelo menos no primeiro dia, que é só o que eu posso falar com propriedade, ela preza pela interpretação. Quanto mais cabeça você tiver para interpretar, quanto mais rapidamente esse nosso aluno puder deixar de lado aquela expectativa, aquele nervosismo inicial e falar assim, agora sou eu com essa prova. Eu tive uma bela caminhada, eu tive uma grande trajetória e eu preciso me acalmar agora para render essa trajetória, para poder interpretar melhor para ele, melhor para ele. É uma prova longa. Te falei agora há pouco na nossa conversa anterior, são 32 páginas. 32 páginas que tendem a vir com mais gráficos, mais tabelas, mais infográficos. Você tem que ler um gráfico ou uma tabela com a mesma propriedade que você lê um texto, é uma informação visual, mas está ali o que você precisa, então você precisa ficar calmo. Eu acho que a palavra de ordem, e é super complicado falar do lado de cá, né? Eu não estou lá fazendo, mas é um conselho muito honesto e genuíno. A calma para o primeiro dia de prova é fundamental. Professora, obrigado pela participação. Que isso, eu que agradeço, e um excelente exame nacional do ensino médio para essa galera. E esse foi o podcast A Tribuna no Enem. Essa entrevista você também acompanha no Jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.